2 Samuel 7, nós vamos começar a ler a partir do versículo 2. Antes de nós lermos o texto, eu fiquei sabendo, não sei, que a feijoada estava muito boa. Não sei como que eu fiquei sabendo. Chegou até mim, essa feijoada estava muito boa, feijoada das irmãs. Feijoada das mulheres, pastor? Pois é, foi feijoada das mulheres, os homens estão para trás. Foi uma bênção, eu fiquei sabendo, e glória a Deus pela vida das irmãs. Esses momentos é os que faz nós sermos igreja. Nós estamos aqui estudando pela manhã, no domingo, sobre o que é ser igreja agora, hoje, nesses tempos. E nós temos discutido bastante, tem sido interessante. E nós entendemos que ser igreja não é só a gente ser igreja aqui no templo. Igreja não é paredes, né? Isso aí é templo. E igreja somos nós, mas nós não somos só igreja quando estamos aqui reunidos na igreja, no templo, perdão. Nós somos igreja também no trabalho, nós somos igreja na empresa, nós somos igreja na escola, na faculdade. Todos os lugares nós precisamos ser igreja. E qual é o papel meu como igreja nesses locais em que eu convivo, né? E a igreja é isso, estar reunidos não somente para um culto, mas sim também para comer junto, para estar junto. Se nós olharmos a passagem de Jesus por aqui, na terra, a gente vai ver que Jesus conviveu mais do que pregou. Ele não sentava ali e ficava pregando horas e horas. Isso acontecia, mas a maioria das vezes ele sentava para comer, para estar junto. E ali é onde saíam os maiores ensinamentos. Nós somos treinados, irmãos, através do discipulado, de estar junto, somos treinados, somos discipulados, amém? Por isso a importância de estarmos juntos. Isso é fazer o nosso papel como igreja, né? Estar junto, congregar os irmãos, né? Incluir pessoas no nosso grupinho. Pastor, na igreja tem panelinha? Toda igreja tem panelinha. Eu não gosto dessa palavra panelinha porque soa exclusão, mas todos nós temos um grupo onde isso não é muito com o pastor, né? Mas cada irmão tem um grupo que ele se identifica melhor. Mas nós precisamos abrir os nossos grupos para poder receber outros, né? Que também precisam ser incluídos. Eu durante muito tempo na igreja eu fui o patinho feio, sabe aquele cisne aí no meio dos patos? Ninguém me incluía, porque eu não gostava de molecada, porque eu, apesar de ser novo, eu sempre tive uma maturidade grande por conta da vida que eu vivi. E aí eu achava aqueles papinhos muito besta e não me interessava. Quando eu ia para os mais velhos não queriam um moleque junto com eles, então eu ficava lá, né? A minha célula era a célula de senhores e senhoras, então eu tentava, só que eu tinha vontade, então eu entrava dentro dos grupos, eu me enfiava lá dentro, no grupo de oração. Eu lembro que eu participei de um curso de diáconos, e eu tinha 15 anos, o curso de diáconos, quem que vai ser diácono com 15 anos? Né? Principalmente na nossa igreja tradicional, não podia ser diácono com 15 anos. Eu lembro que eu fiz todo o curso, e o meu pastor no dia da premiação, do certificado, não me chamou, claro, eu não ia receber certificado, mas aí ele pediu para que eu viesse, orou comigo, foi só isso, ficou por isso mesmo. Fiz um curso inteiro, de graça, né? Não tive certificado, não tive nada, mas eu quis participar. Às vezes tem pessoas que não são desse jeito, exibido como eu fui. Então nós precisamos fazer esse papel, de incluir as pessoas nos nossos grupos, amém? De conversa, de intimidade, e isso é discipulado, amém? Eu tenho muita dificuldade quando a pessoa, agora eu vou discipular, o dia do discipulado. Não, isso não precisa ter dia, basta a gente conviver e a gente vai aprendendo. A igreja de Atos não tinha curso de diaconia, de discipulado, não tinha isso. Eles conviviam e através do convívio, um ia passando para o outro, aquilo que entendeu, aquilo que aprendeu, discutia sobre um determinado assunto. Então nós precisamos fazer isso, através dessas reuniões, estarmos juntos. Isso com os homens é mais difícil, os homens têm muita barreira de relacionamento. As mulheres, você pegar 3 mulheres, 4 mulheres que nunca se viram, trancadas dentro da igreja, daqui a pouco você chega aqui e está falando alto, rindo, brincando uma com a outra. Você trancar 3 homens que nunca se viram aqui dentro da igreja, passar 2, 3 horas, você volta aqui, eles estão tudo calados.
né? Característica dos homens, né? Não tem muito não se solta muito. Mas parabéns pelas irmãs, por esse trabalho, amém? E eu tenho certeza que aquelas que estiveram lá foram abençoadas, impactadas, né? Surgem aqueles assuntos que não dá para falar dentro da igreja, né? A irmã conta uma experiência, conta outra, e assim Deus vai trabalhando, Deus vai agindo, amém? Para a glória de Deus. Vamos para o texto da palavra, 2 Samuel capítulo 7, versículo 2. Ontem também eu tive aqui na rede de jovens, o irmão Lúcio e a irmã Tati tiveram que fazer uma viagem às pressas, e eu tive aqui o Gabriel ministrando, e tinha 3 jovenzinhos aqui, e eu pude tirar umas coisas deles, eu gosto de escrafunchar, né? E foi divertidíssimo, eles contaram história, foi uma benção. Deus tem abençoado também esse grupo, amém? Para a glória de Deus. 2 Samuel capítulo 7, versículo 2, isso, coloca de pé. Eu vou ler a partir do versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai-te, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Fecha os teus olhos. Senhor Deus, ministra a tua palavra nessa noite. Fale, Senhor, aos nossos corações. Senhor, como é bom estar aqui à vontade, sentado à mesa do Pai, para poder, Senhor, nos deliciarmos, Senhor, dos teus manjares. Nós queremos sair daqui, Senhor, enriquecidos com a palavra. Queremos sair daqui curados pela palavra, porque a palavra é cura, a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra, Senhor, sustenta. Nós pedimos que a tua palavra venha fazer isso em nós, trazer, Senhor, para cada um segundo a sua necessidade, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Todas as vezes que eu leio essa história de Davi, esse texto, eu fico triste pela ação de Davi e pela reação de Deus. A palavra de Deus diz que Davi, irmãos, não só a palavra de Deus, mas se você em Israel, você falar de Davi, você vai ver que Davi foi um dos maiores reis de Israel, não só na questão espiritual. Até a gente tem que aprender, irmãos, ler a Bíblia de forma não só mística. O que é místico? É aquilo que está no plano sobrenatural. A gente não pode ler a Bíblia só no plano sobrenatural. A gente também tem que entender a história, entender o fato bíblico, entender a personalidade daquele personagem que a gente está lendo. A gente precisa fazer essa análise, é importante. A Bíblia diz que os bereanos faziam isso, é muito importante, entender a palavra. A Bíblia diz que o povo padece por falta de entendimento. A palavra, se você ler na sua Bíblia, vai estar conhecimento, mas a palavra mais apropriada, segundo a Septuaginta, tradução da Bíblia, dos 70 sábios, LXX, né, Septuaginta, ela é entendimento e não conhecimento, tá? Porque a gente não precisa apenas conhecer, porque o conhecimento ele vem pela informação, mas entendimento você precisa debruçar, você precisa sentar, você precisa analisar, e assim nós devemos fazer na palavra. O Davi, irmãos, ele é um menino, pastor de ovelhas, que estava lá na casa do seu pai, chamado Jessé. Não estava junto com seus irmãos, porque seus irmãos tinham estatura de guerreiro, tinha padrão de guerreiro, né? É a mesma coisa se olhar para mim e achar que eu tenho probabilidade de ser um lutador de MMA, jamais. Não tenho características físicas para tal coisa. Às vezes uma luta japonesa, que eu não vou nem citar o nome, poderia me encaixar no rumo que eu estou tomando aí, mas em nome de Jesus, esse ano será o ano da minha vitória. Irmãos, Davi não enquadrava nos padrões da época, os padrões que se requeria de um homem. Tinha que ser sisudo, tinha que ser
aquele machão. Não, Davi não era. Davi, a Bíblia diz que ele tinha boa aparência. Nos nossos dias, falar que alguém tem boa aparência é um elogio, mas naquela época, falar para um homem que tinha boa aparência não era tão legal. Ele era bonitinho, delicadinho, ruivo. Imagina o Davizinho de 1,60 m, ruivo, com sardas, tão lindinho, não servia para ser guerreiro, né? Então ele fazia outros serviços, aqueles serviços que ninguém queria fazer. Ele cuidava das ovelhas malhadas, ele cuidava das ovelhas feridas, das ovelhas que ficavam lá detrás do curral. E ali, irmãos, olha que interessante, naquele lugar onde ninguém queria estar, naquele lugar onde aos olhos de muitos era um serviço insalubre, era um serviço onde era ridículo, ninguém queria fazer aquilo, era algo que ninguém queria estar, fazer, ninguém queria ser chamado de pastor daquele tipo de ovelha. Naquele lugar, Deus encontra Davi. Amém? Não importa o lugar que você esteja, Deus encontra você aonde você está. Quando Ele encontra um coração quebrantado, um espírito compungido, Ele vai até onde você está. Não importa onde você esteja. Amém? E Deus então vai até Davi e chama Davi para ser rei sobre Israel. E a Bíblia diz que o profeta Samuel foi lá e ungiu Davi. Ele não conseguiu entender direito. Mas será que isso aqui vai ser um rei? Esse menino, pois esse menino foi ungido rei, foi lá e lutou contra Golias e foi vitorioso, para mostrar exatamente, irmãos, que Deus não está vinculado ao raciocínio humano. Deus não está se relacionando com aquilo que é humano, mas Deus, Ele é espírito, diz a palavra, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a nossa relação com Deus não pode ser humana com o espiritual, mas uma relação espiritual com Deus espiritual. Deus não está ligado ao seu tamanho, à sua aparência, Deus não está ligado com as suas habilidades. Ele pega aquilo que ninguém dá valor e transforma em uma joia preciosa para o seu reino. Amém? Não está importando como você é, como você está. Ele tem capacidade de transformar. A Bíblia diz que Deus, por meio da sua palavra, criou a terra e tudo que nela há. O que Ele não pode fazer através de você e por você? Amém? Davi então é ungido rei, se torna depois lá na frente, com muito esforço, com muita luta, muita dedicação, se torna rei sobre Israel. Por que com muita luta, muito esforço? Porque não havia apenas, irmãos, um mandato espiritual, não cabia apenas uma unção, ele tinha que conquistar, porque nesse período o reino de Israel estava dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Além de ser um homem experiente na palavra de Deus ou na experiência espiritual, ele precisava ser um homem político, um político aceito pelos comandantes ou por aqueles que eram chefes de tribos, para que através da sua importância política as pessoas se aderissem ao reino de Davi. Por isso a importância de Davi conquistar, de Davi ser guerreiro. A Bíblia fala que Davi venceu várias batalhas antes de se tornar rei, porque Davi tinha que conquistar, irmãos, as pessoas, e as pessoas são conquistadas através do sucesso. Amém? Glória a Deus. As pessoas começaram a dizer, as mulheres diziam: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Davi teve fama porque Davi tinha que ser um homem político. Amém? Entenda, eu estou falando de homem político, não estou falando político de Brasília, de jeito nenhum, esquece aquilo lá, é outro tipo de político. É aquele que conquista pessoas, aquele que trabalha em prol das pessoas. Davi precisava ser desse jeito, e a palavra de Deus diz que Davi foi o único que conseguiu reunir, irmãos, as 12 tribos novamente. E Deus abençoou Davi em tudo o que ele fazia. Davi enfrentou batalhas, grandes desafios que foram colocados diante dele, ele conseguiu resolver. Mas ele não começou resolvendo grandes desafios, ele começou resolvendo desafios pequenos. Eu acredito que o primeiro desafio de Davi foi a rejeição. Porque imagine você, seus irmãos indo para a guerra, sendo oficiais, né? Eu até hoje, eu acho muito bonito quando eu olho a marinha, a aeronáutica, o exército, naquelas, como chama? Farda especial, de ocasião especial. A marinha tudo de branco, não é bonito? Aqueles homens de branco, as mulheres tudo bonitinho, uns cap, não é chique?
Imagine você vendo seu irmão lá sendo honrado como um soldado, um grande e bravo soldado, que manuseava bem a espada, e você lá, um pastorzinho, que ninguém precisa ver que roupa que você está usando, e de preferência o pastor usava uma roupa de característica apagada, né? Principalmente naquela época não tinha esses detalhes todos, usava um embornazinho, umas pedrinhas, uma fundazinha, e cuidava das ovelhas. Você tem noção o que é cuidar de ovelha? Eu nunca vi um bicho tão monótono que ovelha. Eu já cuidei de vários tipos de bicho. Eu já mexi com boi. Que delícia, você montar no cavalo e apartar boi. Eu ficava doido, meu pai, ia eu e meu pai, eu não via a hora que a boiada estourava. A hora que eu vi um bezerrinho enrolando o rabinho, eu falava, agora vai estourar. Aí, pá, estourava a boiada, e eu corria com o cavalo. Que delícia. Meu pai achava horrível, né? Mas eu achava, a criança gostava de apartar bezerro, essas coisas. Passar de um piquete para o outro. Ou tão levado do outro lado do sítio. Eu morei num sítio que tinha um rio e a gente tinha que pegar a estrada de terra. Imagina com aqueles boi tudo, que delícia, era uma maravilha. Cuidei de galinha. Galinha também interage, né? Bica você, eles fazem alguma coisinha, voa. Eu já cuidei de porco, também interage, né? Você está lá lavando o chiqueiro, né? Eles vêm e mordem assim, ó, só canela. Você chuta, então interajamento ali. Nem existe a palavra, mas vamos fazer existir. Agora ovelha não. Ovelha não quer saber de você. Ovelha não faz nem som direito. Mala, dá um bé lá, outro cá, não interage. Davi ficava o dia inteiro cuidando de ovelha. O dia inteiro. Eles faziam, irmãos, o aprisco de pedra. Olha como que era o aprisco. Fazia de pedra. A Bíblia diz que Jesus é a porta do aprisco. Por isso que eu preciso explicar o que era o aprisco. Fazia lá uns morrinhos de pedra. Aí aqui era a passagem. O pastor pegava, colocava um pé numa pedra e encostava na outra. Ficava o dia inteiro aqui, sentado num aprisco. E aí ele cuidava, porque o lobo não pulava lá porque era alto. O lobo teria que passar aqui, então ele não podia dormir. Lá cochiladinha. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a porta do aprisco. Ele guarda a sua vida. Amém? E aí, irmãos, ele ficava ali, sentado. Imagine você ocioso lá, sem WhatsApp, sem Facebook. Você começa a criar. Ele criou uma harpa. E ali ele percebe. Imagine, Davi é o criador da harpa. A harpa foi o primeiro de muitos instrumentos de corda que depois surgiram. Nós temos instrumentos modernos, o violão, apesar de existir há muito tempo, é moderno, mas tem muitas outras. O violão vem de origem da guitarra espanhola, que tinha 5 cordas, bem depois. Davi então cria um instrumento com cordas de couro de ovelha e começa a tirar uma nota, outra, e ali ele começa a salmodiar. A maior parte dos salmos de Davi foram criados ali, creio eu, no aprisco. Uma vida monótona. Pastor, que gostoso, ele adorava a Deus. Nós estamos falando de outro tempo, querido. De outro tempo, ele estava ali, não era reconhecido. Mas Deus então escolhe ele pelo seu coração e o transforma rei. A primeira batalha dele foi lá, na rejeição, onde ninguém queria saber dele. Irmãos, entenda, o profeta chega e fala, não tem mais nenhum. O José fala, não, tem o Davi. Nem o pai lembrava dele. É através, irmãos, de pequenos desafios que Deus vai nos concedendo vitória e nos coloca outros desafios e outros desafios. Amém? Então Davi, irmãos, teve, se nós olharmos aos nossos olhos, Davi teve sucesso. Sucesso. Hoje o sucesso está relacionado a dinheiro. A pessoa ficou rica, teve sucesso. O sucesso não tem nada a ver com dinheiro. O sucesso pode ser o dinheiro pode ser uma consequência. A riqueza pode ser uma consequência do sucesso. Mas ter sucesso é você ser bem sucedido naquilo que você faz. Só para a gente entender, irmãos, em algumas questões. A primeira coisa, falando Davi como rei, Deus, ele separa muito bem isso, Davi de rei, Davi servo. A primeira coisa que Davi conseguiu foi conquistar Jerusalém. Jerusalém é a terra do povo de Deus. Davi, ele consegue conquistar. Nós estamos falando, irmãos, de uma luta muito difícil. Os jebuseus tomavam conta de Jerusalém.
Eles possuíram Jerusalém na época que o povo de Deus se desviou da presença do Senhor e se alocaram ali, como os árabes fizeram agora. E pela graça de Deus, estamos conseguindo novamente a Jerusalém para o povo de Deus, para o povo hebreu, originário daquela terra. Então, queridos, Davi consegue isso. E tudo que a Bíblia fala que Davi fazia, a Bíblia diz: e Deus estava com Davi, e Deus abençoou Davi. A Bíblia vai dizer assim lá em Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, e Deus estava com Davi, o Senhor dos exércitos era com ele. Aquilo que Davi fazia, Deus abençoava, ele tinha sucesso. Segunda coisa, irmãos, Davi conseguiu vencer os filisteus. Os filisteus eram os maiores inimigos do povo de Deus. Você lembra dos juízes de Sansão? Você lembra o preço que Sansão pagou por conta dos filisteus? Foram arrancados seus olhos. Os filisteus tinham muita força. Por quê? Porque naquela época os filisteus dominavam a arte do aço. Os filisteus, eles tinham lança, eles tinham espada, eles tinham escudo. Pois Davi venceu os filisteus. E sabe o que Davi faz? Traz essa tecnologia para Israel. Davi traz o ferro, o aço, e começa a forjar agora escudo. Por isso tanto se fala do escudo de Davi. O escudo de Davi era um escudo diferenciado, tinha a estrela de Davi. Tinha a estrela de Davi, eu gosto demais da estrela de Davi. Um dia tinha uma foto de um púlpito, eu só não faço aqui porque eu não tenho condições, mas de mármore com a estrela de Davi. E eu estava numa reunião de pastor, um pastor falou: olha o que está acontecendo com as igrejas, bruxaria está entrando dentro da igreja. Eu falei: não, filho, isso aí não é a estrela da cabala não, isso é a estrela de Davi. A estrela de Davi são dois triângulos, um apontando para baixo, o outro apontando para cima. Ele fazendo referência de Deus para ele e ele para Deus. Por isso a estrela de Davi. Se ela tiver um círculo em volta, que acontece muito, toma cuidado para que não seja de 5 pontos, porque aí é da cabala. Então Davi, os estudiosos dizem que tinha a estrela de Davi no escudo, era brilhoso, era lindo. Davi era um homem muito cheio de pompas e coisas. O filho dele é então maior, mais ainda. Mas Davi então consegue essa tecnologia. Imagine, irmãos, isso era muito importante, porque através dessa tecnologia de dominar, da forja, hoje a gente sabe o que é forjar uma espada, o que é forjar um aço. Eu particularmente sou amante das facas forjadas, acho lindo, trabalho lindo. Hoje é fácil a gente ver isso, mas naquela época era uma tecnologia que as pessoas não tinham contato. Davi agora traz isso para Israel, então ele consegue formar o exército dele agora com armas especializadas. Amém? Você está entendendo? Davi, ele conseguiu, irmãos, reunir as 12 tribos de Israel que estavam espalhadas, e era a palavra de Deus: eu vos reunirei da onde vocês estiverem. E Deus fez isso através de Davi. Davi foi o único que teve capacidade para fazer isso. Saul tentou, mas não fez. Davi foi e fez. Amém? Davi, irmãos, melhorou a vida social do povo de Deus. A Bíblia diz que Davi trouxe paz sobre Israel. Ele armou o seu exército, e agora o povo tinha medo do exército de Israel novamente, não conseguia chegar perto. Davi, resumindo, foi o maior rei que Israel teve. Ele conseguiu vencer todos os inimigos que estavam ao redor. Amém? Diga assim comigo: isso é sucesso. Olha para o teu irmão, está do lado, diga assim: isso é sucesso. É conseguir, irmãos, vencer alguns desafios que a vida nos coloca, ou quem sabe Deus nos coloca. É a gente entender, irmãos, que sucesso é você vencer desafios pequenos e grandes desafios. Isso é sucesso. Deus tem colocado diante de nós muitas coisas. Como eu disse, irmãos, Deus quer que os seus filhos se manifestem na terra. Mas para isso a gente precisa aprender a ser vitoriosos. Não basta a gente ter um título de vitorioso. Nós precisamos realmente conquistar isso, nos colocar na frente de batalha. Mas como que isso é possível? Pastor, é o esforço, vou me esforçar e eu vou lá.
Eu vou me esforçar. Quantas vezes eu já vi muita luta. Pastor Misericórdia de Deus, Paulo era amante de luta. Se criticar, você vai criticar Paulo também. Paulo gostava de luta. Ele faz referências muitas vezes sobre luta. Ele fala, eu esmurro meu corpo. Ele está falando do soldado romano bofeteando o outro lá. Quantas vezes você vê na luta a característica do lutador? Um tem 1,80 m, o outro tem 1,70 m. Curvatura não sei das quantas. A distância do soco dele atinge mais rápido do que o outro. Os quilos, ele é mais leve. Mas aí quando vai para a batalha, aquele que tinha as características desfavoráveis ganha. Porque o sucesso não está vinculado às características, e sim, muitas vezes, aquilo que você entende que você é. Eu não estou aqui querendo pegar a teologia do coach, não. Mas a gente precisa entender, irmãos, para nós sermos vitoriosos, para nós termos sucesso, a gente precisa entender quem nós somos. Qual a nossa identidade? Tem muita gente ainda que está tendo uma identidade deturpada. Isso é o inimigo que planta nos nossos corações. Como eu tive uma vida difícil, não acho que eu sou o único, creio que tem muitos aqui nessa noite que passaram por muitas lutas. O nosso caráter, a nossa vida foi forjada debaixo de muita dificuldade. E aí, irmãos, a nossa autoconfiança, ou a nossa sede de conquistar, ou de ter sucesso na vida, foi jogado por água abaixo. Por quê? Porque o inimigo vai na frente. Quantas pessoas que eu conheço que não conheceram seus pais, que não conheceram suas mães, a mãe teve e deu para outro, ou que passaram por uma situação difícil de abuso na infância. Eu como pastor, eu lido com isso todos os dias. E isso, irmãos, nos fere e nos impede de querer crescer. A maior derrota da pessoa não são as possibilidades que ela não tem, é a mentalidade que é formada, a identidade que é formada dentro dela. Por isso Jesus, através da cruz do Calvário, restabelece uma identidade de Deus em você. Posso ouvir um amém? Deus estabelece uma identidade de Jesus na tua vida. Quando Deus criou o homem, Ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Não é nariz, boca, não é isso não. Já vi muita gente usando esse texto para defender que Deus é igual a gente. Não, é uma essência interna de vitória, de glória, de unção, de poder. E o homem então perde isso com o pecado, mas Jesus vem e estabelece. Olha o quanto que Jesus afirmava na vida dos seus discípulos. Jesus, irmãos, tem um livro que chama Jesus, o maior filósofo que já existiu. Jesus, ele gastava mais tempo fazendo o povo entender quem eles eram, do que fazendo milagres, por exemplo. Se você olhar na Bíblia, você nota, eu pelo menos noto isso, que Jesus nem era muito fã de milagre. Ele fazia milagre por ocasião, porque o propósito dele não era fazer milagre. Porque milagre, irmãos, não muda pessoas. Milagre não muda pessoas. Há uns 10 anos atrás, houve um auge de uma igreja brasileira. Um auge de uma igreja neopentecostal brasileira. E, irmãos, as pessoas queriam tocar nesse homem. E as pessoas, eu lembro aqui de Nova Andradina, faziam carreatas, até deve ter até hoje, mas há 10 anos atrás faziam carreatas e iam lá para, era uma cidade, não era nem uma igreja, era uma cidade. Vocês estão entendendo, não posso ficar citando nomes. O auge, era a terça-feira do milagre urgente, era não sei o que, um auge. E as pessoas ficam, ai meu Deus, que maravilha, que glória. O apóstolo toca nas pessoas, elas ressuscitam. As pessoas não têm memória. Isso aconteceu com uma outra igreja, que hoje se tornou uma igreja, quase que eu falei o nome, se tornou uma igreja tradicional, com símbolo de arco-íris. Isso aconteceu em 1980.
Esses auges desses homens que aparecem, eles vêm e vão, porque as pessoas elas não estão querendo, irmãos, o evangelho. Elas querem o milagre que vem do homem. Eu não estou falando mal, não, isso acontece, e glória a Deus, às vezes se torna porta para o evangelho, mas eu estou dizendo que isso passa. Essas igrejas que vêm com esse propósito de milagre apenas, elas constroem grandes templos. Daqui 10, 20 anos você vai lá, os grandes templos estão fechados, porque só foi para aquele momento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só aconteceu naquela hora, porque milagre não muda pessoas, milagre não muda vidas, milagre é momentâneo, é passageiro. Por isso que Jesus fazia um milagre aqui, outro lá. Por isso que ele dizia assim: que tenho eu contigo? A base do sermão de Jesus não era milagre, mas era vida com o Pai, é vida com Deus. Ele pegava os seus discípulos e dizia para eles: vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que é o reino de Deus? Ele chega para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu amo. Tu me amas? Ele fazia com que Pedro entendesse o que era o amor. Ele ficava perguntando para Pedro entender o que Pedro estava precisando viver. Pedro, Satanás vai te peneirar, você precisa estar preparado. Pedro, muda a sua vida. Tinha muitas pessoas para Jesus acudir com milagre de cura, de levantar o coxo, mas Jesus escolheu ir na casa de na casa de Zaqueu. E lá Zaqueu é transformado. Jesus não curou a mulher de Zaqueu, Jesus não levantou o defunto que estava lá entregue. Não, Jesus olhou para Zaqueu, falou da palavra, falou do reino, e Zaqueu mudou de vida. E Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Era isso que Jesus queria, irmãos, mudar as pessoas, e não trazer, irmãos, para elas medidas paliativas. Não. Nós falamos aqui domingo passado, Deus não quer te dar uma bênção, Ele quer te colocar no lugar de bênção. Amém, queridos? Davi foi forjado nisso, neste propósito, entendendo, irmãos, o que Deus tinha na vida dele, entendendo o que Deus era para ele. Chega um momento em que diz a Bíblia que Davi constrói uma casa para ele. Eu fico imaginando a casa de Davi. Davi tinha uma cidade que era chamada a cidade de Davi. Irmãos, deveria ser um palácio tremendo, um lugar lindo. E Davi está lá no seu palácio. Irmãos, era muito luxo para a época. O rei poderia comer o que ele queria. Eu particularmente acho os palácios medievais lindos, e era nesse padrão, lindo, imponente. Geralmente eles faziam um riacho em volta, um corguinho em volta do palácio, fazia-se jardim, o jardim era lindo. Na Babilônia, por exemplo, tinha os jardins suspensos. Imagina, eles faziam um jardim suspenso, coisas tremendas. E Davi está nesse ambiente agora. Ele está em paz, não tem ninguém para guerrear, e ele olha pela janela e vê um tabernáculozinho, uma barraquinha, e a arca de Deus ali. E Davi tem uma dor no coração. Ele diz: puxa vida, eu moro nessa casa linda, e Deus está morando lá. Eu preciso fazer uma casa para Deus, preciso fazer uma casinha para o meu Deus, no nível que a minha é, e muito maior, muito melhor. O profeta Natan, irmãos, isso acontece com os profetas também são sujeitos às emoções. Ele diz: está ligado, vai lá e faz, querido, aleluia. E ele vai para casa, o profeta declara a palavra, vai e faz, aleluia. E aí o profeta vai dormir. Quando o profeta vai deitar, Deus diz: não vai fazer. O quê? Não vai fazer. Volta lá, profeta bocão, volta lá e diz que ele não vai construir. E o profeta chega e diz assim: você não vai construir a casa de Deus. Irmãos, eu fico imaginando o coração de Davi.
Deus fala assim: você não vai construir. Eu não estou morando em casa de tenda porque eu quero. Não se esqueça quem você é. Eu te coloquei aí. Deus dá uma dura, uma sabuada em Davi. E Deus olha e diz assim: eu vou ter uma casa, mas será o teu descendente que vai construir. Irmãos, a partir daquele momento, Davi entesoura uma riqueza tão grande, que quando o filho de Davi, Salomão, reina e vai construir o templo, ele não precisa de nada, tem tudo para a casa de Deus. Davi queria muito construir o templo, mas não podia, porque Deus não permitiu. Deus tinha um propósito dele, mas ele guardou dinheiro, ele guardou ouro, ele guardou prata, ele guardou terras. Ele compra o terreno onde vai ser a igreja, o melhor lugar, uma maior localização. Ele não aceita de doação, ele quer pagar por esse terreno. Pastor, o que isso tem a ver com sucesso? Tudo. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? O que diz para cima desse versículo? Deus está, nesse texto, Deus está estabelecendo a sua aliança. O texto que nós lemos diz: a aliança do Senhor com Davi. Deus, Ele quer fazer uma aliança com você de sucesso. Só que Ele está olhando o teu coração. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. O segredo do sucesso de Davi estava em priorizar as coisas do reino de Deus. Quantas pessoas você conhece que têm condições de abençoar a obra, mas não o fazem? Porque estão perdidas nas suas riquezas e glórias. Davi, ele priorizava o reino de Deus. Ele só não construiu o templo porque Deus não deixou, mas Ele deixou tudo. O segredo do nosso sucesso é priorizar as coisas de Deus. A nossa vida com Deus, irmãos, não pode ser uma vida de troca, de barganha. Não. A nossa vida com Deus deve ser uma vida porque eu amo Deus. O sucesso, irmãos, não deve ter resultado em buscar a Deus, e sim buscar a Deus o resultado do sucesso. Eu sirvo a Deus e eu tenho sucesso. Não é porque, pastor, você vai se tornar crente, agora você vai ser uma pessoa, vai dar tudo certo para você. Lembra que eu falei que sucesso não é ter coisas, não é ter riqueza, é você conseguir, irmãos, viver e vencer os desafios. Amém? E como que você sabe que está priorizando Deus na tua vida? O que você anda pensando? A gente pensa o tempo todo. Você está aí, eu estou pregando, você está pensando. Sabe quando você vai parar de pensar? Quando você tiver morte cerebral. Caso contrário, você vai estar pensando. Seu cérebro vai estar funcionando. Quanto tempo você gasta pensando em seus sonhos? Quanto tempo você gasta pensando, elaborando planos para suas coisas, seus estudos, os seus propósitos financeiros? E quanto tempo você gasta pensando na obra de Deus, no reino de Deus, em almas? Quanto tempo? Pastor, muito pouco. Esse é o segredo do sucesso. Você concorda comigo? Davi, irmãos, tinha um harém. No final da velhice, colocaram 2 jovens virgens para aquecer Davi. Um irmão muito inocente chegou para mim e falou assim: pastor, porque Davi sentia muito frio.
É muita inocência, né? Claro que não funcionou, Davi já estava bem velhinho, né? Não deu certo. Davi tinha tudo o que ele queria. Ele poderia gastar tempo, irmãos, pensando: porque eu vou fazer isso, eu vou colocar meu nome nas praças, eu vou fazer uma estátua minha, como faziam os reis pagãos. Mas Davi gasta tempo pensando: puxa vida, eu vou construir uma igreja. Isso é uma igreja linda. Eu fico imaginando quando Salomão teve a autorização de Deus. A Bíblia não fala, mas Salomão deve ter ouvido muito Davi: filho, você vai fazer a igreja desse jeito, pai sonhou desse jeito, pelo amor de Deus. Eu deixei o dinheiro ali, não mexe naquilo lá, aquilo é da igreja. Aquele terreno já está lá reservado. Filho, você vai fazer assim, o alicerce, você vai fundar um alicerce bem firme. Você vai construir o templo de Salomão. Eu não sei quantos aqui, há uns 2 anos atrás, eu fui lá em São Paulo ver o templo, a réplica do templo de Salomão, lá do Edir Macedo. Irmãos, só no estacionamento já me perdi. Grandioso. A gente olha na televisão, parece pequenininho, mas você entra lá, a porta é gigantesca. E não é ainda uma réplica idêntica ainda. Ainda não é uma réplica idêntica. É grandioso. Nós estamos falando, se hoje é bonito para nós, imagine no templo de Salomão. Imagine no templo de Salomão. Tem gente que não gosta de ver a igreja enfeitada. O pastor deve estar te pegando muito dízimo aqui para pôr nessas coisas. Para que isso? Para que florzinha? Tinha que vender isso e dar dinheiro para o pobre. Comprar cesta básica e dar para as pessoas. Falaram isso uma vez para Jesus. Veio uma mulher e pegou um vidro de nardo, de perfume. A pessoa colocava o perfume em uma botija de barro, igual essa daqui, chamava vaso de alabastro. A pessoa colocava o perfume dentro de um vaso de alabastro. Era de barro assim, Aí ela pegava, tampava e colocava parafina em volta. E ela não tinha jeito de remover a tampa e colocar de novo, porque perdia o perfume. Então você tinha que escolher: hoje eu vou usar esse perfume? Acho que não. Então não mexe. Porque o dia que você falasse eu vou usar, você tinha que usar todo o perfume. Não tinha torneirinha. E era geralmente de mirra pura. Eu particularmente amo mirra. Cardamomo puro, aloés pura, acácia pura. Eu tenho todas essas essências aí na igreja. Eu coloco no óleo. Nosso óleo é feito no padrão bíblico. Os irmãos reclamam: é muito forte, pastor, porque é feito no padrão bíblico, para queimar mesmo. Era essência de canela com mirra, nardo. E aí a pessoa falava: não, hoje é um casamento. Pá! Quebrava o vaso de alabastro e se perfumava com ele. Irmãos, nos dias de hoje, um vasinho de alabastro desse poderia custar o preço de um carro. Era muito caro. Hoje é fácil extrair perfume, mas naquela época é muito difícil. E tinha uma preciosidade tremenda. Veio uma mulher, irmãos. Jesus estava lá na casa pregando. Veio a mulher e pá, quebra o vaso de alabastro e começa a ungir Jesus com o perfume. Aí o Judas, desperdício de perfume, gente. Por que não vende? E a gente poderia dar para os pobres o dinheiro. E Jesus disse assim: os pobres vocês sempre terão no meio de vós. É igual piolho, sempre vai ter um. Eu estou falando de pobre, estou falando de pouco dinheiro não. Estou falando de pobre de todos os sentidos, de espírito, de ignorância. Jesus disse assim: pobre vai ter em todo o tempo. Você já viu quantas pessoas recebem benfeitorias, ou aliás, ajuda social a vida inteira? Eu uma vez estava procurando uma casinha, porque eu queria casar e comprar uma casinha. Me ofereceram uma casa de 3 mil reais. Era uma casinha que ganharam, a mulher tinha acabado de ganhar, no outro mês já estava vendendo. Por isso que Jesus falou: não vai acabar, vai ter o resto da vida.
Agora, esse momento é único, Jesus disse. Às vezes a gente usa de desculpa, irmãos, para não pensar no reino. Igreja com ar-condicionado, para que isso? 2 ar-condicionado, 20 mil reais, poderia fazer outra coisa. Poderia comprar um ônibus, passar nas casas e buscar os irmãos. A gente arruma desculpa para tudo. Eu, desde que me converti, eu sempre gostei de ver o templo do Senhor adornado. Acho que a igreja tem que estar bonita. Pastor, se o senhor pudesse, o senhor colocava ouro no altar? Colocava, todos esses frisinhos aqui eu colocava ouro, para fazer um lugar bonito. Davi estava pensando nisso, e por isso ele tinha sucesso. Pense no reino de Deus, pense naquilo que você pode fazer em prol do reino. Coloca o versículo aqui, ó. Priorize, irmãos, o reino de Deus e a sua justiça. Priorize o reino de Deus e a sua justiça. Pastor, eu quero a bênção. Como que é? Qual a campanha que eu tenho que fazer? Priorizar o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Tire tempo para falar de Jesus para as pessoas. Tire tempo para abraçar as pessoas. As pessoas estão pedindo um abraço. As pessoas estão pedindo para ser abraçadas. Fale de Jesus. Pastor, mas eu vou falar de Jesus, a pessoa é católica. Eu vou falar de Jesus, a pessoa é da congregação cristã. O que tem a ver Jesus com isso? Jesus não é o Jesus da igreja Comunidade Renovada. Fale dele, do amor dele. Mas as pessoas são tão egoístas que só pensam no umbigo. Porque eu preciso dessa bênção, porque eu preciso dessa vitória, porque eu preciso dessa cura. Se fecha ali, só ela acha que ela tem direito. Entra na fila do propósito toda vez, porque ela quer uma bênçãozinha. Mas na fila do evangelismo, Deus me livre. Sempre é a vítima. Os irmãos têm que me ligar, os irmãos têm que me buscar, os irmãos têm que se preocupar comigo, os irmãos... Isso acontece, eu já passei por isso também. Mas a gente não pode viver só nisso, não. Acontece isso, tem dia que a gente está para baixo. Acontece, mas também tem que pensar no outro. Quando eu tiro os olhos de mim e começo a pensar no outro, irmãos, eu entendo que às vezes eu estou melhor, muitas vezes, aliás, do que o outro. Às vezes você está pedindo milagre para Deus para curar a sua unha encravada, e tem gente esperando um milagre para ser curado do câncer. Mas porque a gente se fecha no nosso mundinho e a gente não consegue ver lá fora o que está acontecendo. As pessoas que vêm no culto, irmãos, para receber um abraço, nós vamos nos preocupar com isso. Isso é priorizar o reino de Deus. É você colocar oração na tua casa. Sua casa precisa ter oração. A gente sempre está, irmãos, no débito com Deus. A gente sempre está devendo alguma coisa. Quando acontece um problema, o que a gente faz? Vai orar, vai jejuar, vai... Por que a gente não faz ao contrário? Quando a gente busca a Deus, quando não estamos precisando de nada, a gente sempre tem um crédito com Deus. Qual era o crédito de Davi? Davi era adorador. Agora eu sou rei, agora eu vou adorar, agora eu vou... Eu já conversei com as pessoas, falei, você tem que ler a Bíblia. É fácil o pastor falar, o pastor só faz isso. Um dia que eu me tornar pastor também, eu só vou ler conversa fiada. Se você não ler hoje, você não vai ler quando você for pastor. Você não vai ler nunca, nem que você tiver o dia tiver 48 horas. Se você não priorizar agora, você não vai priorizar quando tiver sucesso. Por isso que a gente tem que aprender hoje. A gente tem que mudar hoje. Hoje.
É hoje que eu tenho que priorizar o reino de Deus. Não, pastor, quando eu tiver mais velho, eu vou ter nada que fazer, aí eu vou dedicar a obra. Pastor, quando tiver bastante dinheiro, olha, pastor, o dia que eu ganhar na Mega Sena, o senhor pode ficar tranquilo. Não vai acontecer. Se você não é fiel no pouco, sobre o muito, Deus não te coloca. Priorize o reino de Deus e a sua justiça. Priorize a obra de Deus. Eu não estou aqui para angariar a oferta não nessa noite. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer você entender, por meio do Espírito Santo, que se você não priorizar Deus na tua vida, as outras coisas não vão acontecer. Davi só teve sucesso, irmãos, foi considerado o maior rei de Israel, porque ele priorizou o reino. Quando Davi poderia dizer, acabou, não vou fazer mais nada, ele estava querendo construir uma casa para Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Vocês sabem, eu sou de uma origem, de uma família muito, muito pobre. Não sou rico ainda. Mas quando todo mundo estava tirando carta, eu não tinha dinheiro para tirar carta. Eu estou falando de hoje para tirar carta, na minha época também já não era barato não. É uns 2.000 e pouco. Eu com 21 anos, eu tirei carteira profissional. Hoje não fala mais carteira profissional. Hoje é categoria D. Com 21 anos. Eu não tinha R$1. Não tinha R$1. Eu aprendi a tocar violão, irmãos. Quem aprendia a tocar violão, queria tocar no culto de domingo. 400 pessoas na igreja, você tocar. As irmãzinhas que você estava querendo, tudo te vendo tocar lá na igreja. Aí chegava um pastorzinho de uma congregação lá daquela cidadezinha. Pensa, por exemplo, Quebracho e Amandina. Chegava os pastores e falavam para mim: ô irmão Altair, você não quer tocar para nós lá no Quebracho? Eu falava: eu vou tocar no Quebracho. Teve uma vez que um pastor me chamou, o pastor Marcos Perucci, me chamou para fazer uma serenata para as mães. Eu estava acostumado a fazer serenata para as mães na cidade. E eu falei: eu vou. Aí veio ele com um caminhão e falou: só que vocês vão em cima do caminhão. Eu falei: na cidade, em cima do caminhão? Ele falou: não é na cidade não. Nós vamos no sítio de todos os irmãos. A igreja era totalmente sitiante. Eu fui no Sem Terra fazer serenata. E aí, irmão, uma hora eu desci do carro, pisei num cocô de cavalo, de vaca, cheio de cocô de vaca no sapato, e tocando. Mas eu amava fazer aquilo que eu estava fazendo para Deus. Fazendo para Deus. Eu sempre fiz um trabalho na obra de Deus que ninguém queria fazer. Aquele trabalho de coxia que a pessoa fica lá atrás, ninguém está vendo. Por exemplo, nós estamos aqui agora, o chão da igreja está limpo, não está? Essa igreja aqui não tem dinheiro para pagar ninguém para limpar. Isso alguém limpou de bom grado. Tem uma teia de aranha aqui, outra lá, mas isso aí a gente resolve. Mas ninguém paga para isso, fazem de bom grado. Passar o dedo aqui não tem pó. Dá bem, hein? Alguém foi lá e passou um paninho. Mas ninguém vê. Ninguém vê. Pastor, eu quero trabalhar na igreja. Só que tem que ser com o microfone. Que eu vou fazer aqui o meu. Isso não é só isso que é trabalhar. Deixa a igreja aqui do jeito que está e vem domingo que vem para você ver como que vai estar aqui. O pó que vai estar aqui. A terra que vai estar aqui. Alguém está fazendo isso. Pastor, eu não tenho tempo para nada. Pastor, a minha vida é corrida. Falou, trabalhador. A gente trabalha demais, né? Deve ser muito do rico. Não tem tempo para nada. O dia tem 24 horas, o cara trabalha 24 horas, não tem tempo para nada.
Estou nem dormindo, pastor. A apóstola Thelma, ela é minha avó espiritual. Ela diz assim, que a gente tem escolha quando a gente está reclamando de alguma coisa. Ai, pastor, esse ventilador está um pouquinho empoeirado. A gente tem duas escolhas. Ou a gente pega uma escada, vai lá e limpa, ou a gente vai lá e paga para limpar. Às vezes Deus tem te abençoado financeiramente, você pode financiar a obra. Tem um irmão, a gente está construindo a igreja em Jales, o pastor falava, olha, mutirão. Irmãos, só me colocava em bucho. Uma vez fizeram, sabe o que fizeram eu fazer? O pastor fez eu fazer. Quem já viu aqueles pisos de caquim? Tem umas casas que tem até hoje. Do tempo do EPA, mas tem. É um monte de caquinho. Aquilo é um trabalho. Hoje chamaria de mosaico. Chique. Aí o meu pastor falou, Altair, vem aqui, me deu um martelo. Ele falou, eu vou fazer um contrapiso aqui, só que esse piso não vai deixar o contrapiso grudar. Você vai pegar o martelo e vai bater. Aí eu peguei o martelo e comecei, pá, pá, pá. Ele falou, não, você vai bater em um pisinho por pisinho. Eu amei meu pastor naquela hora. Olhei para ele e falei, você é uma benção na minha vida. Irmãos, eu fiquei com dor na coluna. Era 2 salas enormes. E eu, tum, tum, tum. É igual a chamina de bomba. Fiquei lá, um quadradinho, depois passei para outro quadradinho. Aí ele falou, acabou, já tinha bolha na minha mão. Ele falou, tem o outro lado. Aí um irmão que estava junto falou assim, eu vou ali em casa pegar uma camisa, o negócio já vem. Nunca mais. Saiu até da igreja. E aí eu fiquei lá quebrando. A hora que eu acabei, na outra semana, o pastor olhou e falou assim, irmãos, o que vocês acham? Estou querendo derrubar isso aqui tudo. Ele falou, eu estava querendo fazer um contrapiso, eu desisti, eu vou quebrar isso aqui, arrancar. Eu falei, ó, obrigado. E aí quebrou e colocou tudo. Tinha um irmão que falava, vocês eram doidos, eu não vou fazer isso aí não. Mas sabe o que ele fazia? Ele pegava alguém, um irmãozinho da igreja, e falava, você não quer ir lá trabalhar no meu lugar na igreja? Eu te pago o seu dia. Ele pagava para alguém ir lá trabalhar para ele, porque ele não tinha mão suficiente para isso. Eu poderia até citar o nome dele, Deus abençoou muito esse irmão, mas não posso. Então, queridos, a gente sempre tem algum jeito de fazer a obra, de ajudar no reino de Deus. E eu estou falando reino, não estou citando igreja, porque é o exemplo que eu estou dando hoje. Mas lá fora, passa a pensar mais no reino e menos em você, e você vai ver como as coisas funcionam. Baixa tua cabeça. Senhor, nós te louvamos, Deus, nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor. Deus, nós queremos priorizar o reino do Senhor. Deus, nós queremos, Senhor, buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça. Não permita, Senhor, que nós venhamos focar apenas nas nossas coisas. Davi, Senhor, fez tudo o que foi proposto para ele fazer, porque ele priorizava o teu reino. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, muda a nossa história. Muda, Senhor. Muda a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, Deus. Que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, que se nós não priorizarmos o Senhor na nossa vida, de nada adianta nós batalharmos. De nada adianta. Em nome de Jesus. Amém. Para encerrar, vou contar mais um caso. Eu entrei para trabalhar numa floricultura em 2000 e alguma coisa. 2000, no ano de 2000. Sabe que jeito que eu entrei? Minha mãe estava devendo. E o cobrador foi lá, bateu a porta e falou, e aí, a senhora não vai pagar? Ela falou assim, esse menino, se ele trabalhasse, eu poderia pagar, mas ele não trabalha e só eu não dou conta. Ele falou, não, se for o problema, arruma um serviço. Ele fica trabalhando para me pagar. E aí eu entrei numa floricultura para entregar flor. Eu sempre fui muito vergonhoso. E não que os determinados trabalhos sejam humilhantes, mas para mim que tinha vergonha era muito humilhante. E o menino ter que entregar flor de bicicleta, para mim era extremamente humilhante. E naquela época as pessoas investiam. Hoje ninguém compra flor cara para as mulheres, compra um botãozinho de rosa, R$5. Mas naquela época as pessoas compravam um negocinho assim. Aí eu tinha que levar na mão e pedalando. Às vezes a beirada da calça roscava
Já aconteceu isso com você? Enroscava e você, pá, cai com flor no meio da rua. Era uma coisa absurda. Mas eu trabalhava, o meu salário era R$180, a dívida da minha mãe era 150. Sobrava R$30, né? Eu dava 20 de dízimo e o resto eu me divertia. Então, eu comecei a trabalhar e quando apareceu essa proposta, eu disse: Deus, eu quero honrar o Senhor com isso, com esse trabalho. E eu fazia o meu melhor. O meu melhor. Eu fui lá, peguei a bicicletinha que tinha da floricultura, arrumei ela, ajeitei, coloquei uma caixinha atrás para poder entregar várias flores ao mesmo tempo. Quando me mandava fazer cobrança, tinha que cruzar a cidade, eu fazia a melhor cobrança. Tinha dificuldade para cobrar porque eu ficava com dó, mas fazia a melhor cobrança. Eu ia em todo mundo, ligava e tal. E eu disse: Deus, eu estou fazendo porque o Senhor me colocou nesse lugar. Irmãos, e passou um tempo, uns que estavam em padrões melhores dentro da loja foram saindo e eu fui subindo. Ao ponto da dona ir embora e eu assumi toda a administração da loja. A gente fala floricultura, parece algo pequeno, mas era uma floricultura que trabalhava com decorações. A gente fazia decorações de casamento de 20, 30 mil reais. E eu administrei tudo isso. Eu comecei lá e em 5 anos Deus mudou. Então às vezes a gente reclama do lugar que a gente está, mas porque a gente tem feito de qualquer jeito. Isso aqui não é meu lugar não. Um dia um pastor me falou o seguinte: eu estou aqui nessa igrejinha aqui, mas não é isso que Deus tem para mim não. Deus vai me levar lá para São Paulo. Eu olhei e falei: nunca vai sair dessa igrejinha. Porque a gente tem que honrar Deus na onde a gente está, com aquilo que a gente tem feito, com aquilo que Deus tem nos dado. Às vezes você trabalha e acha que aquele trabalho seu é muito ínfimo, é muito pequeno daquilo que você deveria estar fazendo. Seja fiel, honre a Deus. A Bíblia diz: tudo que vier para fazer, faça como para o Senhor. Seja o melhor empregado, seja o melhor naquilo que você está fazendo. Pastor, eu entrego o panfleto no semáforo, entregue de maneira que seja. Eu chego, tem hora no semáforo, eu sou recebido tão que eu pego, eu não sou de pegar panfleto, mas a pessoa é tão gentil que eu pego o panfleto. Ela está fazendo um serviço ali de coração, e eu olho e vejo que Deus vai levar essa pessoa num lugar muito melhor. Não reclame daquilo que você está, é um tempo de Deus. Às vezes você está cuidando das ovelhas malhadas do seu pai. Não é momento de você reclamar, é momento de você orar e Deus vai te honrar. Amém? Eu sempre falo isso, irmãos. Deus não precisa mexer com você para te abençoar. Não precisa mexer. Claro que tem propósitos que Deus te leva para outros lugares, outros trabalhos, mas para te abençoar, Deus não precisa mexer com você. Deus te levanta onde você está, porque Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer. Amém? Deus pode mexer aonde Ele quiser. Eu falei que eu era um menino, não tinha carta porque não tinha dinheiro. Eu ganhava R$180, irmãos. Como que eu ia comprar uma carta? Pois a minha patroa chegou e falou: você tem carta? Eu falei: não. Ele falou assim: vai lá. Me deu dinheiro na hora, o cheque. Vai lá. Eu falei: nossa, eu queria tirar a carta de ônibus, hein? É legal. Aí a patroa falou assim: por que você não tira uma categoria superior da sua? Eu disse: é caro. Ela falou: não, eu pago. Até uma coisa, quando eu era menino, eu tinha um sonho de ter um carrinho de controle remoto. Deus levou para mim um carrinho, irmão, custava mais de R$5.000. E falou: Tó, é teu. Eu não quis, eu recusei, mas eu entendi o que Deus estava querendo dizer. É claro que eu não ia brincar de carrinho depois de velho. Tem uns velhos que brincam de carrinho. Eu falei: não, muito obrigado. Mas eu olhei e disse assim: puxa Deus, o Senhor lembrou até disso. Um carrinho, irmão, desse tamanho. Até isso Deus lembrou. Então vale a pena. Até desejos que a gente nem imagina, Deus honra a gente. Deus honra. Amém? Deus vai te honrar. Seja fiel, sirva a Deus.
Amém? Senta um pouquinho, a gente já vai encerrar. Nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. A Bíblia diz que ninguém pode contribuir por constrangimento, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Terça-feira tem reunião de oração aqui na igreja das irmãs. Quem cuida disso é a irmã Maria e a irmã Márcia. E na sexta-feira nós temos um culto especial. Vai estar aqui conosco o irmão Henrique e a irmã Ana. A irmã Ana Lídia é filha do apóstolo Renato. O Henrique, seu esposo, fez o projeto para nós da igreja, que abençoou nós com o projeto. E eles vão estar aqui ministrando na sexta-feira. Amém? O feriado é na sexta? O feriado é na quinta. Então você que estiver aqui na cidade, venha na sexta. Venha participar. Amém? Com a gente aqui. Vai ser um momento gostoso na presença de Deus, ouvir uma palavra, algo diferente, vai ser muito bom, amém? No sábado, rede de jovens, 7:30 da noite. No domingo de manhã, escola bíblica dominical. E todo domingo à noite, noite de celebração a Deus, amém? Às vezes você sai daqui dizendo: puxa vida, eu achei que Deus ia falar tal coisa comigo. A palavra, ela tem poder de te sustentar, de te alimentar. Ainda que aquilo que você queria ouvir não foi falado, o teu coração se enche de alegria, porque a palavra pode operar na tua vida de maneira personalizada, amém? Saia daqui feliz com aquilo que Deus tem feito na tua vida. Levante a tua cabeça. O inimigo quer ver a gente cabisbaixo, achando que a nossa vida é de derrota. Levante a sua cabeça, Deus tem vitória para você, amém? Vamos todos colocar de pé. Senhor, em nome de Jesus, abençoe o dizimista, abençoe o ofertante, multiplique, Senhor. Abre, Senhor, as portas, Senhor, financeiras na vida dos teus filhos. Pai, os projetos, Senhor, abençoe, vai à frente, abrindo os caminhos, Senhor, em nome de Jesus. Que os teus filhos sejam abençoados, Senhor, pelo repreender do Senhor nos espíritos malignos que se levantam, Senhor, para tirar a prosperidade, para usurpar a prosperidade. Em nome de Jesus, que os teus filhos sejam abençoados com a repreensão, em nome de Jesus, o Senhor. E que a colheita deles, Pai, seja conforme a tua palavra, a 30, a 60 e a 100 por um, ó Deus, em nome de Jesus. Eu, como ministro do Senhor, abençoo o Senhor dizimista, abençoo o ofertante, em nome de Jesus. Quem for dizimar ou ofertar, coloque aqui no gasofilaço. O irmão Gabriel vai estar ungindo. Aí você volta para o seu lugar para a gente orar encerrando. Amém. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Já vamos encerrar. Como eu disse, que você saia daqui de maneira diferente. Amém? Não porque a pregação do pastor Otário tem poder para mudar a sua vida. Não, eu não tenho eloquência para isso. Às vezes, se você ouvisse aqui o Marco Feliciano, você saia daqui pegando fogo. Eu, quando escuto a pregação do Marco Feliciano, falo: ô homem que conta história bonita, né? Mas não tem essa eloquência do Marco Feliciano. Mas o Espírito Santo que aqui habita e habita em você, pode transformar os teus sentimentos. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por este culto. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela manifestação do seu poder aqui. Eu peço, Senhor, abençoe o teu povo. Pai, derrama unção, graça, poder. Deus, em nome de Jesus, abrindo portas, Senhor, fechando portas que Satanás muitas vezes tenta confundir na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, que eles tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória, de conquistas, Pai, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo, possa estar com os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, e a igreja que aguarda a vinda de Jesus, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.